Fala galera, o Conexão Cultural de hoje está um pouco diferente do que você está acostumado, mas ainda assim muito especial. A Marina Saviani conversou com a dupla Sá e Guarabira, especialmente para o nosso programa. E nós vamos conferir essa entrevista a partir de agora. Então já sabe, né? Aumenta o som aí, porque o Conexão Cultural está no ar. Obrigada, é um prazer estar com vocês. E eu queria que vocês começassem falando, por gentileza, sobre essa história do rock rural. Como que surgiu? Eu acredito que quando a gente começou o trio, Sá, Rodrigues e Guarabira, né, a Elis Regina tinha acabado de gravar uma música do Zé Rodrigues com o Tavito, chamada Casa no Campo, né? Que num trecho dizia, onde eu possa compor muitos rocks rurais. E aí, como a gente, na realidade, tinha partido da música interiorana brasileira em geral, né, tanto do interior do Vale de São Francisco, que o Guarabira tinha trazido, quanto, né, das catiras do interior de paulistano e do interior mineiro também, misturamos isso tudo com instrumentos eletrônicos, né? E aí o pessoal achou por bem chamar de rock rural. Aproveitou a ocasião, né? E acabou que esse rótulo colou e apesar de às vezes do que a gente faz não ser nem rock nem rural, tudo que a gente faz acabou levando o rótulo de rock rural mesmo. E Sá, você é formado em Direito, né? E logo no comecinho aí desse estudo veio o violão junto. Como que foi essa história? Como que você descobriu que você era um homem catando caramujo na beira do rio? Boa descolada essa. Bom, eu na realidade eu me formei assim para ter na realidade o que fazer se a música não desse certo, né? Porque apesar de hoje em dia ainda ser uma carreira instável, né? Naquele tempo era muito mais. Era absolutamente inesperado o que a vida te podia trazer em termos de música. E como meu pai era advogado, naquele tempo chamava-se Rábula, que era um advogado que não era formado, mas exercia a profissão, né? E um sonho do meu pai era abrir um escritório comigo e tudo mais. Eu acabei seguindo o sonho do meu pai, mas na realidade o que eu fazia profissionalmente, eu era jornalista, né? Colunista de música popular, crítico de música popular, né? Editor de um caderno de música, e o direito não teve na realidade nada a ver com a minha formação. Apesar de que eu aprendi muita coisa na faculdade e hoje em dia é muito importante você saber alguma coisa de direito, né? Porque senão você não consegue entender o que está rolando nos telejornais, né? Se você não tiver pelo menos uma noção da linguagem jurídica, porque está incrível, né? Você citou o seu pai, que era o sonho dele, mas não era ele que te ensinava as músicas do Noel? Também. Ele atirou no que viu e acertou o que não viu, né? Então eu acabei saindo pela tangente sendo músico. E a sua primeira música gravada, Baleiro, muito bonita por sinal. Houveram outras músicas que você compôs antes disso ou não? Porque o que aconteceu na realidade é que eu morava muito perto de uma grande amiga, Lúlia, né, que depois fez a dupla Lúlia e Lucina. E nós tínhamos uma espécie de comunidade na garagem lá da casa dela, que muita gente frequentava, compositores como Sidney Miller, o futuro cineasta e parceiro dele, Paulo Thiago, né? Muita gente ia lá, Gonzaguinha. A garagem da Lúlia era uma espécie de centro cultural ali da Tijuca. E quando a Lúlia foi chamada para gravar na Philips, né, pelo produtor João Araújo, ela gravou 3 músicas minhas, entre as quais, né, Baleiro, e logo depois, na sequência, no mesmo ano, o Peri Ribeiro gravou Giramundo, a Nara Leão gravou também, o MPB4 gravou, e aí, quando eu vi, eu já era um profissional de música.
E como que foi esse encontro de vocês com o Zé Rodrigues? Foi realmente, aí parafraseando Elba, Zé, Geraldo, um grande encontro ou foi uma relação sendo construída? Na realidade, nós conhecíamos independentemente o Zé Rodrigues, né? E tinha um bar lá no Leme, no Rio, chamado Sachinhas, e que todo mundo frequentava, coisa e tal, e onde eu acabei me encontrando com o Zé. As nossas namoradas ficaram amigas e a gente formou uma parceria. Enfim, casei com aquela namorada, depois acabou aquele casamento e anos depois, quando eu já tinha uma parceria estável com o Zé e que esse casamento acabou, eu estava sem rumo na vida na Praça Nossa Senhora da Paz, lá em Ipanema, encontrei com o Guarabira ficou com peninha de mim, porque eu estava sem rumo, sem lenço, sem documento, me chamou para morar na casa dele e eu e o Zé começamos a ensaiar lá e naturalmente viramos um trio no final das contas. Éramos os 3 contratados da gravadora Odeon e cada um ia gravar o seu disco e acabamos gravando um só disco, que foi o Passado, Presente e Futuro, que foi o marco inicial da carreira de Sá Rodrigues e Guarabira e do rock rural. E isso resultou em diversas canções interpretadas por vários artistas, né? Guarabira, qual canção que você acha que foi melhor interpretada ou que tocou mais vocês, assim, que teve uma interpretação realmente marcante? Por outros artistas, está dizendo? Por outros artistas. Das nossas parcerias, acho que Dona, né? Dona com Roupa Nova é uma coisa que ficou muito marcante. Tem uma parceria minha com o Zé Rodrigues, que a Elis gravou. Eu quero encontrar as pessoas de mãos e de olhos abertos, que é muito bonita também, uma interpretação da Elis fabulosa, isso marcou muito também. E de outras pessoas, outras parcerias que não sejam com o Sá, nem com o Rodrigues, acho que o Casaco Marrom com a Eva, Eu Vou Voltar aos Velhos Tempos de Mim, acho que também foi uma música da gente gravada por outras pessoas que marcou também, marcou bastante. Agora tem uma vertente de vocês que pouca gente conhece, né? Vertente comercial. Vocês já chegaram a gravar jingles aí para Caixa Econômica, para Pepsi. Como que é essa história? Nós fizemos uma ousadia no começo da década de 70, né? Isso foi invenção do Guarabira, né? Vamos fazer um estúdio. Nos associamos ao Rogério Duprat, né? O George Martin da Tropicália, como a gente chamava ele, mas ele odiava ser chamado George Martin da Tropicália. Mas enfim, o Rogério que fez aqueles arranjos maravilhosos, né? de Baby, de construção, né? do Chico. O Rogério era uma cabeça diferente e aquilo nos atraiu muito, né? A gente realmente, quando ele chamou a gente para gravar comerciais com ele, nós não deixamos o bonde da oportunidade passar, não, porque trabalhar com o Rogério era um aprendizado, né, sem fim. E acabou que a gente se associou e construímos do zero um estúdio chamado Vice-Versa, em São Paulo, que hoje é o estúdio da Trama, né? Nós vendemos para a Trama depois, mas a gente se endividou com aquilo ali. Tiramos cerca de $1 milhão da época do nada, né? 5 duros que nós éramos, né? E pegamos um empréstimo em banco e tiramos o estúdio do chão, compramos a casa e tudo mais. E a solução para aquilo era gravar jingle, porque comercial na época dava dinheiro, né? E eu acho que em 2 ou 3 anos nós pagamos o estúdio, né, inteiramente, com grandes sucessos como a Pepsi do Guarabira, né? Só tem amor quem tem amor para dar. E depois, na sequência, eu fiz a Caixa Econômica. Que é usada até hoje. Caixa você também, Até hoje está aí, né? E Boba Pepsi, que não usa até hoje, né? É verdade, é verdade. Só tem amor quem tem amor para dar. E eu acho que a gente conseguiu realmente marcar a nossa presença, né? Nessa área aí de jingle, só com esses 2, e fizemos, acho que centenas, milhares de outros, né? E sem falar que o estúdio também gravava também discos, normalmente, né? Gravou lá todo mundo, né? Elis, Hermeto, o primeiro disco do Hermeto, o lançamento nos Estados Unidos foi gravado lá. O último disco do Raul Seixas foi gravado lá. Todo mundo, gravou-se muito lá.
E por falar em noites e dias cariocas, você veio da Bahia para o Rio, né? E aí, inclusive, você tem uma crônica falando um pouquinho sobre essa história. Queria pedir para você ler para a gente um trechinho e depois contar como que foi essa jornada. Essa crônica eu escrevi muito para jornais, né? Para o Estadão, para a Agência Estado, para o Diário Popular, para um monte. E também lancei um livro, aquelas coisas. E pretendo lançar um livro de crônicas também. Eu não sei onde você achou essa crônica, mas era muito legal. Chama-se A Semente da Música. Às vezes penso que seria uma sorte se eu já tivesse nascido no lar em que a música estivesse presente dia a dia. Falo porque estive tentando escrever os acordes de uma canção que inventei para que um amigo pudesse apreciá-la depois que eu a enviasse via e-mail. Tentei por várias horas organizar a partitura, mas não consegui. Deveria ter maior conhecimento de escrita musical para obter êxito. Fico com inveja dos que tiveram em casa desde pequenos a companhia de um músico. Penso em Strauss, cujo pai era trompista de sinfônica. Quando notou que o pequeno Richard tinha aptidão para a coisa, facilitou-lhe a vida de modo que pudesse aprender tudo da arte do pentagrama. No meu caso, enquanto minha mãe era missionária no sertão, ainda pude me deliciar com a presença cotidiana de um instrumento musical em minha casa, na figura do velho órgão de fole que ela passava horas ensaiando enquanto eu me aboletava em seu colo. Quando abandonou as missões, eu já contava com os meus 8 anos de idade, então nunca mais tive a presença luxuosa daquele pequeno instrumento a esparramar acordes pela casa inteira. Foi uma pena. No entanto, a semente da música já tinha sido plantada em meu cérebro e em meu coração, e haveria de brotar. Anos depois, já morando no subúrbio carioca, meus irmãos mais velhos se cotizaram e compraram um violão. E por falar em subúrbio carioca, no próximo bloco a gente vai contar um pouquinho mais sobre essa história aí de por que você veio da Bahia para o Rio de Janeiro. E é com toda essa emoção que a gente encerra o primeiro bloco do Conexão Cultural e a gente volta já já, não sai daí. Presos nesta cela de ossos, carne e sangue, dando ordens a quem não sabe, obedecendo a quem tem. Só espero a hora em que o mundo estanque, pra me aproveitar do conforto de não ser mais ninguém. Eu vou virar a própria mesa, quero ir numa nova alcateia, meter uma lombando nas ideias e sair por aí, pra ser Jesus do mamando, Che Guevara dos acostamentos, Bob Dylan numa antiga foto, Cassius Clay antes dos tratamentos, John Lennon de outras estradas, Easy Rider, dúvida e eclipse, São Tomé das letras abacadas, e Arcanjo Gabriel sem apocalipse. Nada do passado
desta cela. Vamos acompanhar agora a segunda parte da entrevista que a Marina Saviani fez com a dupla Sá e Guarabira, especialmente para o Conexão Cultural. Roda aí! Segundo bloco do Conexão Cultural no ar e a pergunta que deixou muita gente curiosa. Guarabira, o que te motivou a mudar da Bahia para o Rio? Isso é uma história comprida. Bem, quando eu era pequeno, bem, ali pelos 6 anos, eu cheguei a estudar em Niterói e voltava sempre para a Bahia, só estudava e voltava para o sertão, né? Precisamente para Bom Jesus da Lapa, no sertão do Rio São Francisco. Mas a minha vinda definitiva para o Rio de Janeiro foi um acaso. Eu vim perseguido, né? Nós fizemos um show em Bom Jesus da Lapa. Eu inventei de fazer um show lá e dirigir um show com o que tinha de mais atual na música brasileira naquele momento, que era Edu Lobo, Sérgio Ricardo, muita coisa de Caymmi também, que embora fosse tradicional, lá no sertão era pouco conhecido, conhecia-se mais lá Luiz Gonzaga, né? E eu juntei os estudantes, né? Fui nas escolas, conversei com os diretores e expliquei para eles o plano inteiro, entende? E ensaiei corais de estudantes para participar e fui no mato pegar os sambas de caboclo, as pessoas que tinham, naquele tempo sofriam um preconceito impressionante, as pessoas achavam que era uma coisa muito feia você gostar do folclore das cidades, era incrível isso. O preconceito social contra o folclore, contra os sambistas de caboclo, os caras de folclore das ilhas do Rio São Francisco, do interior, era enorme. E eu escolhi um grupo, eu quando era garoto, eu ficava na cidade, na praça deserta, não tinha luz elétrica, não tinha nada, ouvindo os batuques ao longe e procurando adivinhar de onde vinham os batuques. Eu seguia pela noite, às vezes léguas mesmo, até encontrar onde vinha aquele batuque, passava a noite inteira. Eu já era conhecido dos grupos de batuque. Quando eu chegava, todo mundo já dizia, lá pelas 3 da manhã, olha aí, ele chegou, entende? Eu tinha encontrado finalmente o batuque. E eu convidei um grupo desse para se apresentar comigo e tudo. E fizemos então a sociedade conhecer esse pessoal e conhecer toda essa música e tudo. Eu chamei o Marco Ribas, de Pirapora, que naquele tempo era baterista e eu conhecia de fama só, fiquei conhecendo lá. E depois fiz esse mesmo show em Januária, da mesma forma, desembarcava na cidade, só eu, um violão, ia conversar com os diretores dos colégios, formava corais, entende bem que é, com estudantes e tudo, pegava as pessoas de folclore da periferia, juntava, fazia. Depois fomos fazer em Pirapora, que era a terra do Marco Ribas. Só que em Pirapora deu tudo errado, porque depois de ficar ensaiando lá 3 meses e dar tudo no ponto, quando nós fomos estrear, chegou um circo na cidade. Pela primeira vez, um circo com elefante na cidade, diversos animais, e estreou junto com a gente. Só tinha, ainda bem que era muita gente no coral, e tinha muitos parentes que queriam assistir o show, e deu uma lotaçãozinha mais ou menos. Mas, na verdade, como eu tinha me endividado na cidade, pegando material para cortina, para iluminação e tudo, eu não pude ir embora por causa da dívida na cidade. Eu fiquei lá de refém na cidade para poder pagar as dívidas. E fiquei morando na casa do Marco Ribas. E fiquei lá um bom tempo, até que quando eu vi que não tinha mesmo jeito, eu tive que sair um dia fugido de ônibus, fugido mesmo. E eu fui para Belo Horizonte, meu irmão era presidente do sindicato de petróleo, meu irmão era do Partido Comunista e morava no Rio de Janeiro. E eu vim então para a casa desse meu irmão no Rio de Janeiro e daí não saí mais do Rio, entende? Então foi assim. Entende? Aí que eu peguei um violão lá que tinha esquecido lá e era proibido eu tocar o violão, porque era dos irmãos mais velhos e eles deixavam minha mãe
vigiando o violão para eu não tocar. Minha mãe via que eu tinha algum talento, eu comecei a fazer música escondido, então, até que o meu irmão voltou um dia do trabalho mais cedo e me pegou tocando violão e ficou admirado. O que você tem? E eu tinha, como eu não tinha nenhum contato com ninguém, eu comecei a ter que fazer música para poder tocar violão. Então eu compus antes de aprender a tocar violão. E aí ele, com os contatos dele com o Partido Comunista, com a intelectualidade, me levou para conhecer Paulinho da Viola, que era o pessoal que eu não conhecia. Daí o Paulinho me apresentou o Nelson Luiz Barros, me apresentou o Chico Buarque, me apresentou o Edu Lobo, aos ídolos todos. Eu acabei ganhando o Festival Internacional da Canção aos 19 anos, com o Chico Buarque em terceiro lugar, Milton em segundo. Depois fui para a fase internacional, conheci o Quincy Jones já. Aí que ficou já deslanchou, em primeiro já. lugar, em segundo. Foi aí, minha vida deslanchou de repente. Tudo aconteceu de repente. Tudo por causa de um elefante, né? Tudo por causa de um circo de um elefante. Agora eu queria fazer um desafio para vocês. Se vocês tivessem que personificar a dupla de vocês hoje, como se ela fosse uma pessoa, e personificar o trio com o Zé Rodrigues, como seria? Qual que é a diferença? Sempre existe essa diferença, né? Eu acho que a diferença, primeiro que a gente tem que pensar nos vocais, né? Vocal de dupla é uma coisa, vocal de trio é outra. Vocal de trio é muito mais fácil de fazer e vocal de dupla é mais complicado, porque você não pode não basta você fazer uma vozinha só, você tem que elaborar mais a coisa e tudo mais. E trio é mais fácil porque tudo soa, tudo é mais sonoro, né, em termos de trio. Trio é uma coisa e dupla é outra, né? Começa por aí. Essa formação é muito diferente. De toda maneira, e temos também que contar com a formação de composição, de parcerias, né? Parcerias que a gente fazia com o Zé. Nós tínhamos uma variação muito grande, né? Uma diversificação muito grande para explorar em três. Mas como a gente ficou sozinho já em dupla durante 26 anos, nós já tínhamos superado esse obstáculo, né? De não ser mais um trio. E eu acho que foi até mais trabalhoso voltar a ser trio, né? Do que deixar de ser trio para ser dupla, né? E justamente quando a gente estava pegando o embalo do trio, né? O Zé faleceu prematuramente e a gente aí teve que voltar a ser dupla de novo. E essas mudanças, claro que alteram a sua maneira de encarar, né, a música. Quando eu vou compor alguma coisa, eu tenho que pensar, né, na dupla. Quando o Guarabira vai compor alguma coisa, a mesma coisa, né? E aí fica bem diferente do que você pensar em compor para um trio, né? Ou chamar, por exemplo, não posso mais chamar eu e o Guarabira fazendo uma música e chamar o Zé para ajudar e dizer, ó, faz essa outra parte aqui. Então, essas mudanças de dupla para trio, de trio para dupla, são complicadas, mas a gente vai superando isso. Vocês são muito plurais na arte. Isso é uma forma de extrapolar um cotidiano mais tranquilo ou realmente vocês são pessoas plurais? Eu acho que somos plurais, sim. A gente, tanto eu quanto o Sá, nós começamos a escrever e a compor tudo ao mesmo tempo. Entende? A gente sempre se interessou. O Sá também foi muito bom fotógrafo também, né? A gente sempre se interessou por arte, a gente sempre foi plural. A gente começou fazendo de tudo e ver o que é que ia dar, entende? E assim foi comigo, foi com ele. E uma coisa engraçada, eu estava falando aqui, que não tem nada a ver com a pergunta, que ele era filho de Rábula, eu também fui filho de Rábula, o advogado que não tem que tem uma licença que o juiz dá para trabalhar, não existe mais. Hoje tem que fazer a prova da ordem. Isso. Nos lugares onde não havia defensores, né, não havia advogados, o juiz tinha que colocar alguém para defender, né, os réus. E sempre havia alguém que entendia bastante de direito, e o juiz licenciava o cara para defender, né, como defensor. Então eram os advogados chamados de Rábula. Entende? Tanto eu quanto o Sá fomos filhos de Rábula, isso é muito engraçado. E para encerrar, mais de 40 anos de banda, o que isso significa? E ao finalzinho, eu quero que vocês deem uma palhinha aí pra gente. Bom, é uma resistência, né?
43 anos de música juntos, né? E mais 51 de amizade, né? Eu acho que a música ajuda a unir, a música pode separar também. Você vê aí centenas de exemplos de grupos, né, que se assustam ao primeiro sucesso. Nós também nos assustamos, porque o trio, né, na realidade se desfez depois do segundo disco. E depois voltamos à dupla e o Zé voltou 26 anos depois, dizendo que tinha errado ao sair do trio para fazer uma carreira solo. E eu acho que isso é a construção de uma amizade e também de um universo musical próprio, né? Que não existiria se a gente não tivesse feito esse universo juntos. Certamente seria uma coisa diferente, o universo de um e o de outro e o de outro, né? Então, não há mais escapatória, né? Estamos juntos nessa parada e nessa estrada e acho muito difícil que, a essa altura da vida, a gente resolva, assim, podemos, é claro, e temos intenção de ter nossas carreiras solo também, mas acho muito difícil que a gente não bata os recordes do Guinness um por um. O Conexão de hoje fica por aqui, mas antes a gente escuta uma palhinha aí de Sá e Guarabira, por favor. Um tocador De violão não pode cantar, prosseguir, quando lhe acusam de estar mentindo. Quer virar pássaro e rolar no ar, no ar. Quer virar pássaro e sumir.